Em novembro de 2024, as vendas no comércio varejista no Brasil variaram negativamente 0,4% na comparação com o mês anterior, quando tiveram variação positiva de 0,4%. No ano, o varejo acumula alta de 5%. A média móvel trimestral, que foi de 0,3% em outubro, variou 0,2% no trimestre encerrado em novembro. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,6%, o 26º mês seguido em que esse indicador é positivo. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quinta-feira, dia 9, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas caiu 1,8% na passagem de outubro para novembro. A média móvel trimestral do varejo ampliado ficou estável no trimestre encerrado em novembro. Quanto às atividades, 5 das 8 pesquisadas apresentaram resultados negativos. O setor de móveis e eletrodomésticos foi o que teve maior queda em novembro, menos 2,8%. De outubro para novembro, 17 unidades da federação obtiveram desempenho negativo, com destaque para Rio de Janeiro, Paraíba e Goiás. Dentre as 10 unidades da federação com resultados positivos, Espírito Santo, Acre e Mato Grosso se destacaram. Já na comparação com novembro de 2023, as vendas no varejo avançaram 4,7%. A pesquisa completa pode ser consultada em cidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O Ministério das Comunicações repassou mais de 890 milhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para viabilizar projetos de inclusão digital no país, como para levar conectividade para escolas públicas, favelas e áreas remotas. Os recursos são do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. De acordo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o dinheiro do Fundo de Universalização estava parado há décadas e com a dedicação do governo federal será possível levar inclusão digital e conectividade com mais internet para a população brasileira até 2026. O coordenador geral de acompanhamento regulatório do Ministério das Comunicações, Renato de Oliveira, explica a importância da iniciativa para aumentar a inclusão digital no Brasil. E esses valores eles vão ser aplicados em projetos que vão levar a inclusão digital e a conectividade significativa, né, para todo o Brasil, financiando projetos de expansão da banda larga, projetos de conectividade de escolas, de unidades básicas de saúde, data centers, enfim, várias possibilidades para ampliar a inclusão digital no Brasil. O FUST fechou 2024 com fomento de 981 milhões de reais em projetos de conectividade. A expansão da infraestrutura de telecomunicações é essencial para o desenvolvimento social, digital e econômico do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto nesta quarta-feira, dia 8, no Palácio do Planalto, criando o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. A premiação vai ser concedida anualmente pelo Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União, a AGU, a personalidades que tenham contribuído significativamente para preservar, restaurar ou consolidar o regime democrático no país.
O prêmio também busca honrar a memória de Eunice Paiva, advogada e ativista pelos direitos humanos. Eunice enfrentou a perda do marido, Rubens Paiva, morto durante a ditadura militar, e tornou-se defensora das liberdades democráticas e dos direitos dos povos indígenas. De acordo com o Planalto, a criação do prêmio reforça o compromisso do governo com a valorização de figuras que tenham se destacado em lutas sociais, políticas e intelectuais pela democracia. Além disso, busca promover um maior reconhecimento às contribuições fundamentais para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e dos direitos civis no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam em portaria publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido é superior a R$ 236 milhões entre valores destinados à execução municipal e estadual. Municípios como Santana, no Amapá, e São Miguel dos Campos, em Alagoas, receberão mais de R$ 500 mil cada. Para a Vitória da Conquista, na Bahia, e Barbalha, no Ceará, a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão. Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei e vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para a execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com mais de R$ 71 milhões. Na sequência, aparece Ceará, com cerca de R$ 41 milhões, entre valores de execução estadual e municipal. O Ministério da Saúde também publicou uma portaria em 14 de junho do ano passado para acerto de contas de entes federados. Serão repassados cerca de R$ 172 milhões a 1.626 municípios e 10 estados referentes a parcelas de maio a agosto de 2023. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério das Comunicações lançou no dia 27 de dezembro de 2024 o edital para inscrição das entidades interessadas em operar rádios educativas em frequência modulada em 311 municípios das 5 regiões do país. O edital, com a lista das localidades, pode ser encontrado no site do Ministério das Comunicações. Em Minas Gerais, poderão ser beneficiados moradores de 72 cidades. As entidades interessadas terão até o dia 21 de março para efetuar a inscrição, que deverá ser feita obrigatoriamente pela plataforma de cidadania digital do governo federal. A diretora do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, explica a relevância das rádios educativas para a população brasileira e a importância de difundir essas emissoras pelo Brasil. As rádios educativas, elas são muito importantes de terem no país inteiro, em diversas localidades, porque além de trazerem conteúdos de informação, de utilidade pública, tem uma questão também educativa, estão sempre vinculadas a alguma universidade, quando a rádio não é diretamente de uma universidade, então leva conhecimento e leva também cultura, claro, e também uma cultura da região, uma cultura local.
Então, elas são extremamente importantes da gente difundir essas rádios em todos os locais do país. Este é o primeiro edital do Plano Nacional de Outorgas de Rádios Educativas, lançado no dia 18 de dezembro de 2024. A previsão é que mais 3 editais sejam lançados até 2026. A Defesa Civil Nacional autorizou nesta sexta-feira, 10 de janeiro, o repasse de R$ 3.600.000 para ações de recuperação em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Serão beneficiados os municípios de Roca Salles, Tunas e São José do Inhacorá. Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os recursos podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura públicas destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. O Brasil avançou no combate ao HIV e AIDS. De acordo com dados do Ministério da Saúde, aumentou a capacidade de diagnóstico e em 2023 o país registrou o menor número de mortes desde 2013. As informações estão no Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS 2024. O documento destaca que a alta nos casos de 4,5% em 2023 em relação ao ano anterior é um sinal de que aumentou a capacidade de detecção no Brasil. O infectologista Tiago Morbi diz que a testagem é essencial. Se você é negativo, se você é positivo, isso vai fazer com que, se você identificar que tem a doença, vai poder tratar. E atualmente, com os estudos, a gente sabe que se você tem uma boa adesão ao tratamento, que você faz o tratamento certinho, por um período maior que 6 meses, 1 ano, e está indetectável, você não transmite mais a doença, né, por via sexual. Então esse conhecimento, essa informação para esse público é essencial. E para você saber isso, para você se tratar, você tem que testar. Então a testagem é essencial. Sobre a profilaxia pós-exposição e pré-exposição, o médico Tiago Morbi explica. O acesso ao PrEP, ao PEP também é uma política muito importante, porque você pode ser exposto e você tem que saber que você tem acesso a uma medida protetiva mesmo após a exposição. Ou então, se você tem várias exposições de risco, se você é de um público de maior risco, você vai ter acesso a uma profilaxia pré-exposição. Então, tudo isso contribui para que a gente consiga diminuir a transmissibilidade do HIV no país. O infectologista detalha qual o procedimento caso o teste dê positivo. Quando se tem o diagnóstico de HIV, além do acompanhamento ambulatorial, coleta de exames, o início do tratamento com antirretrovirais vai ser iniciado. E ele está muito melhor do que décadas atrás.
mais. A terapia é mais efetiva, bem menos efeito colateral e você consegue tomar 2 comprimidos uma vez ao dia na maior parte dos casos. Então é uma facilidade maior de se fazer o tratamento, um controle melhor do HIV e que você vai ter bem menos efeitos da medicação. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, houve um aumento de 100% no número de usuários da profilaxia pré-exposição. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vendas do comércio fecham o mês de novembro em queda. Dados do IBGE indicam que elas caíram 0,4% na comparação com outubro. Apesar disso, a tendência, a depender dos resultados de dezembro, que serão divulgados nos próximos dias, é que 2024 chegue ao fim com um desempenho bastante positivo. O resultado parcial do ano indica que as vendas do comércio cresceram 5%, como destaca o gerente do IBGE, Cristiano Santos. Analisando a série histórica de mais de longo prazo, a gente observa que o comércio varejista tem mostrado uma certa resiliência, com um crescimento acumulado de 5,0% no ano até novembro. Esse desempenho positivo reflete a recuperação gradual do setor após os desafios enfrentados nos últimos anos. O gerente do IBGE ainda cita alguns setores que fizeram as vendas do comércio cair, especificamente no mês de novembro. Nos últimos meses, o setor de tecidos, vestuário e calçados destacou-se como um crescimento robusto, impulsionando os resultados de setembro e outubro. No entanto, em novembro, a queda nas vendas de imóveis e eletrodomésticos, que foi de 2,8%, e também de artigos farmacêuticos, que foi de 2,2%, influenciou negativamente o volume de vendas. Os setores de supermercados e de livros, jornais e papelaria também estão entre os que registraram queda de vendas em novembro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A assinatura digital gov.br registrou um crescimento expressivo em 2024, com mais de 120 milhões de usos, um aumento de 130% em relação ao ano anterior. A ferramenta, desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, tornou-se essencial para contratos administrativos e serviços públicos no Brasil. A segurança é um dos principais pontos de destaque, com criptografia avançada e integração fácil a processos digitais. Segundo a secretária adjunta de Governo Digital, Luana Roncarati, o gov.br democratiza o acesso à assinatura digital, dispensando certificados complexos e facilitando a utilização. Para utilizar a ferramenta, é necessário ter uma conta de nível prata ou ouro na plataforma gov.br, que já possui mais de 163 milhões de usuários e oferece acesso a 4.500 serviços digitais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.